de jogador grande na Europa. Tem, né? Essa é a má notícia para a torcida do Flamengo. Mas já teve lá, tal, bateu, voltou. Mas eram outros tempos, muito mais jovem. Hoje um jogador muito mais maduro, acostumado pelo Flamengo a grandes jogos. É verdade. Na verdade, a diretoria do Flamengo ela já está preparada para isso há algum tempo. Porque o Gerson é o jogador desse elenco com o maior potencial de venda. Das grandes estrelas, ele é o mais novo, ele tem 23 anos. Ele já tem uma experiência no futebol da Europa, que nós não podemos dizer que foi mal sucedida. Ele não brilhou como ele poderia ter brilhado, mas talvez por ter saído muito cedo. Passou pela Roma, passou também pela Fiorentina e retornou ao Flamengo. Agora, além de já ter jogado lá, vem com toda essa experiência, confiança de ter brilhado num momento histórico aqui do clube brasileiro. Então a diretoria já sabe que se tem um jogador que tem potencial para estar na mira do futebol europeu, esse jogador é o Gerson. Então é algo que é uma pedra cantada já há algum tempo. A chance do Gerson sair em breve, ela é realmente muito grande, Paulo. E o João tocou num ponto importante, eu acho, Paulo, que assim, ao contrário do Gabigol, que foi um fracasso retumbante na sua passagem para a Europa, isso não se deu com o Gerson, né? A gente sabe que o Gabigol, jogando a bola que joga hoje no futebol brasileiro, e já não é de hoje, né? Se ele não tivesse tido uma passagem frustrada pelo futebol europeu, pela Inter de Milão, depois pelo Benfica, ele provavelmente, né? Eu não digo nem provavelmente já teria ido, porque hoje o Flamengo é um clube que pode eventualmente dizer não para boas propostas. Mas certamente o Flamengo já teria recebido propostas muito volumosas para vender o Gabigol. Isso não aconteceu porque ele fracassou lá. Não é o caso do Gerson, é o que o João estava falando. O Gerson não foi um sucesso, né? Não foi um jogador brilhante, estupendo, mas ele ficou um bom tempo na Roma justamente porque o potencial era visto. Depois foi emprestado para a Fiorentina e ali também jogou uma temporada inteira praticamente mais como titular do que como reserva. Então acho que são graus diferentes, né? O grau de fracasso, e acho que nem se pode classificar como fracasso do Gerson no futebol europeu, ele é muito diferente do que realmente teve o Gabigol. E como disse o João, também é o jogador mais jovem aí desses que tem mercado ainda na Europa. Ele deixou para o mercado europeu a seguinte impressão: eu posso me adaptar e jogar bem aqui. Coisa que, infelizmente, o Gabriel ele não conseguiu, e por isso mesmo as portas do mercado europeu ficam bem mais fechadas para ele. O Gerson não, ele passou por lá e mostrou alguma coisa. Ele não atingiu o potencial que ele pode, como mostrou no Flamengo. Mas agora, ainda com 23 anos, retornando, a chance disso acontecer é muito grande. Caso o Barcelona continue tentando a contratação, eu espero, em primeiro lugar, que o Flamengo dificulte. É óbvio que se chegar e pagar a rescisão contratual, pode levar. Qual é a grande questão? Em regra, nessa hora, o dirigente cede até por valores menores, porque o jogador pede para ir. Aí o dirigente fala, olha, tem que ir, eu acho que... E o Flamengo que tem, digamos assim, evitado dar aumento salarial a alguns jogadores e a situação financeira do clube, que é muito boa perto de quase todos os times do país, mas por conta de fatores óbvios, como a pandemia, não é a que os dirigentes esperavam, porque não tem público nos estádios e vários outros tipos de arrecadação. Eu acho que o Flamengo precisa ponderar bastante antes de perder esse jogador, porque ele é um jogador de característica muito específica. Se o Flamengo perde o Bruno Henrique, é negociável. Você talvez não ache um jogador como o Bruno Henrique atuou em 2019, mas você acha jogadores de nível bom ali, até se especulou, por exemplo, o Marinho para o Flamengo se contratar recentemente. Você consegue ter algum jogador que faz aquilo. A função do Gerson, ela é muito difícil de ser executada porque você tem poucos jogadores que atuam dessa forma. Adiantaria o Diego, como eu faria, por exemplo, na Libertadores, e colocaria um outro volante, o Thiago Maia, por exemplo, se tiver inteiro, né, mais para frente. Em princípio, aí amanhã. O João Gomes. Né? Amanhã deve ser o João Gomes. Agora, só respondendo isso aí que você falou, ô Birner, a pandemia joga contra esse seu raciocínio, que eu concordo plenamente. O Flamengo deveria tentar segurar o Gerson. Acontece que o Flamengo, que realmente está numa boa situação financeira, porém,
requer cuidados. O Flamengo não pode esticar muito a corda, porque senão ele volta a se enrolar financeiramente. Fechou a última temporada com um prejuízo de 100 milhões de reais. E consta já na projeção financeira desse ano a venda de ou de pelo menos 2 jogadores da equipe titular, pelo menos um jogador da equipe titular, para acabar diminuindo esse prejuízo financeiro. Então isso vai fazer com que o Flamengo não endureça tanto para que o Gerson saia. Provavelmente o Flamengo tentará a permanência do Gerson, mas isso vai ajudar também o Barcelona, que se encontra numa crise financeira grave. O Barcelona... E até por isso 65 não vai pagar, né? Não vai. Tem a menor o Barcelona, que está numa crise financeira grave, também se beneficiará, porque pagará menos pelo Gerson e a chance do Flamengo aceitar é grande exatamente por causa do panorama. Tem que ter certeza que vai receber, né, João, também? Porque o ponto que a gente tem que tentar, que a gente tem que tentar entender agora assim, vamos lembrar que o Laporta pegou uma situação dramática, ele tem que negociar a renovação só do Messi, né? Só isso. E aí talvez o perfil de mercado do Barcelona seja se o Messi ficar, até porque ele não vai jogar de graça. Se o Messi ficar, o Barcelona vai estar comprometendo uma boa parte do seu orçamento, e ao mesmo tempo, se o Messi não for ficar, o valor astronômico que é o salário do Messi, ele fica disponível para outras tentativas, até uma reformulação. Quais são os nomes que o Barcelona fala? São todos nomes em fim de contrato. É o Eric Garcia, zagueiro do City, que já está acertado, é o Hinaldo do Liverpool, é o próprio Agüero, que está no final do contrato com o City, enfim, é o Memphis Depay do Lyon, é esse perfil. Então, assim, para o Barcelona chegar lá e bancar, pagar para contratar um jogador, ele tem que ter muita convicção. Usando muito peso da camisa para escolher jogadores, né? Porque é tentador jogar no Barcelona, né? Claro. É a tentativa de já atrair. Lá atrás, e aí eu concordo com o que você falou, a experiência que ficou abaixo da expectativa no primeiro momento não conta tanto. O Barcelona fez uma aposta no Paulinho, que tinha ido muito mal na Premier League, estava na China e... Olha, o Paulinho foi muito melhor do que a maioria das pessoas acham no ano que ele ficou no Barcelona. E depois ele acabou negociado, sei lá qual era o esquema lá com os chineses, né? Isso aí é muito nebuloso. Mas enfim, foi um jogador que num primeiro momento não foi bem e lá fez um papel até digno, decente. Não estou, atenção, comparando os dois jogadores, o estilo, é só um aspecto de um jogador que tem um primeiro momento que não alcança a expectativa e vai para a Europa num segundo momento e faz um papel digno, é possível. E só um rápido detalhe, poderemos ter juntos, em breve, 2 jogadores que chegaram a ser comparados recentemente. Busquets e Gerson, no mesmo meio-campo. Misericórdia. Vamos curtir. Se acontecer. O Busquets mais assim para o fim da carreira e o Gerson voando, né? Com muita coisa ainda pela frente. Que meio-campo é Paulo Andrade? Para tudo. Nossa, não. De absurda qualidade. Jean, esse jogo é desafiador para o Flamengo, né? Jogar contra a LDU, que é um time bem arrumado, na altitude. É o jogo mais difícil para o Flamengo dentro do grupo? Eu acho que é por todo o contexto, quer dizer, não só pela qualidade do time, que a gente sabe que é um time com condições técnicas, né? E, evidentemente, pela altitude também. Então, você junta tudo. Você junta o fato de ser um dos adversários mais complicados e jogar fora de casa. E também o contexto, né? A falta do Gerson, a falta do Rodrigo Caio. Eu acho que é o jogo mais complicado olhando para todo esse contexto. Mas, ainda assim, com a capacidade que tem o Flamengo e com as alternativas que tem, né? Eu tô de acordo com o João, acho que o mais provável, ele não vai mexer na zaga não, né? O Ceni deve manter o Arão ali na zaga e o João Gomes entrar para atuar como volante no lugar do Gerson. É claro que você perde qualidade, indiscutivelmente você perde qualidade, mas também é preciso ver como o Flamengo vai se comportar. O Bruno Henrique até falando sobre o jogo, né? Deu uma pista ali de que a gente pode ter um Flamengo de alguma maneira dosando também a questão física, né, por saber das dificuldades que pode ter nesse aspecto. E esse talvez seja o jogo em que o Flamengo tenha mesmo que fazer isso. O Flamengo tem uma capacidade de contra-atacar com os jogadores que tem mas muito letal. É um time do qual, claro, se exige sempre, né, que tome iniciativa, que tenha posse de bola, que vá para cima porque é o melhor elenco do futebol brasileiro, mas eu acho que em determinadas circunstâncias de jogos ou em determinados jogos como esse,
é até justificável você tentar uma estratégia um pouco diferente. Talvez seja o caso, pelo menos eu fiquei com essa impressão depois de ouvir o Bruno Henrique ressaltando muito esse poder letal de contra-atacar do Flamengo. E sabe por que ele falou isso, Jean e companheiros? Porque em 2019... no ano da conquista do Flamengo da Libertadores da América, na fase de grupos, o Flamengo jogou lá, era dirigido pelo Abel Braga e perdeu de 2-1 de virada. O Bruno Henrique, inclusive, fez 1-0 para o Flamengo e depois a LDU acabou virando muito em cima da questão da altitude, do desgaste físico. No segundo tempo acelerou o jogo e acabou virando. Então esse grupo, na sua maioria, já tem essa experiência de ter jogado lá e conhece o adversário, conhece bem o estádio. É um jogo muito complicado. Para você ter noção, até hoje foram 21 jogos oficiais entre times brasileiros e a LDU lá em Quito. E apenas em 5 oportunidades os brasileiros venceram. O Santos, na última edição da Libertadores, venceu lá. Sport, Grêmio, Corinthians e Cruzeiro. Foram esses times brasileiros que em 5 oportunidades foram lá e venceram. A maioria perdeu. É o jogo mais complicado e que vale a liderança do grupo. Por isso eu acho que o empate para o Flamengo pode ser considerado um ótimo resultado. Eu acho que esse jogo vai exigir que o time cadencie um pouco mais a posse de bola, e o time tem bastante competência para fazer isso, né? Tem bastante qualidade para isso. Porque a LDU, como você disse, vai tentar colocar velocidade, acelerar o jogo, né? Tentar usar altitude, apostar bastante na correria, e é um time com técnica de razoável para boa, com todo o respeito, não é o Bolívar, é a LDU, né? Então, eu acho que se o Flamengo conseguir tirar a velocidade do jogo, manter a posse de bola, né? Rodar bastante a bola, procurando os espaços e, o essencial, acertar a marcação na jogada aérea, porque a LDU tem uma jogada por cima forte, pode conseguir uma vitória atuando em Quito. Tá, aí o Pedro faz o que faz no final de semana e o Rogério Ceni depois respondendo sobre o Pedro vai começar como titular nos próximos jogos, será titular e tudo mais. O Rogério dá a resposta, uma boa resposta, né? Uma resposta que alimenta o grupo talvez, que o Pedro é um titular do Flamengo, que o Pedro está sempre entrando, tendo as oportunidades e tudo. Mas eu tenho certeza, Léo, que essa questão do ver o Pedro como titular do Flamengo, na cabeça do torcedor, passa por ver o Pedro titular em jogos grandes de Libertadores, por exemplo, né? O titular tá muito legal, bacana, bonito. E eu acho que na cabeça do Pedro também, né? Porque o jogador tá ali treinando, batalhando todo dia e fazendo o sucesso que o Pedro faz em troca de ganhar lugar, ganhar espaço no time titular. É entre aspas, um pepino dos bons que tem o Rogério Ceni, Léo. Você falou bem. É claro que o jogador fica feliz com as oportunidades, faz o melhor e o Pedro realmente é um atacante espetacular. Mas acho que na hora de ir dormir ele fala, se a final da Libertadores é amanhã, eu começo ou começo no banco? É uma pergunta normal de fazer, que o jogador vai se fazer, né? A questão agora como a gente falou agora há pouco, ser um escalador é fácil. Você, quem são os 11 melhores e põe. O time funciona melhor com essa escalação? Na lógica, quem é o de pior desempenho hoje, até mesmo em números aí de colaboração para gols e participação direta, é o Everton Ribeiro. Mas você não tira o Everton Ribeiro da posição dele e põe o Pedro. Teoricamente, se alguém por mérito tivesse que sair para entrar o Pedro, seria o Bruno Henrique. Olha que a gente está falando dos jogadores mais importantes da história recente do Flamengo. Exato. Porque aí Gabigol e Pedro, a movimentação, principalmente do Gabigol, você pode jogar bem com 2 atacantes. Porque uma outra adaptação, sem o Everton, como é que é? 3 atacantes? O Gabriel vai voltar a jogar do lado direito, quando ele já foi colocado no começo dele no Flamengo e não funcionou, porque ele não volta, não marca, não ajuda, não pressiona e para como o Flamengo joga seria muito difícil. Então assim, você é a favor de testar o Pedro titular? Sou. Vai deixar o Bruno Henrique no banco? Acho justo pelo que eles estão jogando. Eu sinceramente testaria, pelo menos uma vez assim. Eu acho que em algum momento... Fala, Jean. Vai lá, Beni. Pode ir. Eu acho que em algum momento, se o Bruno Henrique não subir de nível, não conseguir reencontrar o futebol do passado ou algo próximo àquilo, isso vai acabar acontecendo. Mas eu ainda daria mais tempo porque o considero um jogador bem especial. Quanto à questão de ter
12 titulares, eu acho que o Flamengo tem realmente 12 titulares. Mas isso é capaz, eu sou capaz de entender, porque eu tô aqui frio, racional, enxergando. Eu acho o Gabigol mais jogador que o Pedro, apesar de achar o Pedro o senhor jogador. Já falei, o Pedro seria titular dos principais elencos do futebol brasileiro, jogaria entre os 11 principais jogadores, jogaria no Palmeiras, jogaria no Inter, jogaria no Atlético, jogaria no São Paulo, jogaria no Grêmio, né? Jogaria no Fluminense, onde o centroavante experiente tem feito muitos gols, tem 3 gols em Libertadores. Quer dizer, o Pedro é um jogador muito especial. Então eu me coloco no lugar dele às vezes e penso, opa, se o Gabigol